Oiê! Terceiro desafio chegando e hoje nós vamos falar sobre o funcionamento da mente. Você sabe como funciona a sua mente? Você sabe quais são os padrões que você tem instalado dentro da sua cabeça? Eu vou te dar algumas dicas. Muitas vezes a gente pensa que sabe como funciona a nossa mente, mas não sabe. Muitas pessoas se julgam racional e eu era uma delas. E hoje eu percebi o quão emocional eu sou, porque o racional ele controla só isso. A maior parte é controlada pelo emocional. Hoje eu sei que a minha mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então eu consigo sim ir driblando ela. Mas a nossa mente também é muito inteligente e muitas vezes ela consegue nos driblar. Coloca desejos insanos na nossa cabeça. E depois que você vai lá e se rende àquele pote de sorvete, ela fala: você não é capaz. Essa é a sua mente. Então você precisa entender como você funciona. Quais são os padrões que são instalados em você? Qual é a história que você conta da sua história baseada no emagrecimento? Como a sua família se relacionava com o alimento quando você era criança? O que você ouvia? Você sempre foi mais gordinho ou você era magrinho e depois engordou? Como é que a sua mente aprendeu sobre se relacionar com a comida? Como a sua mente aprendeu sobre ser gordo ou ser magro? Quando você começa a ouvir algumas histórias e começa a entender sobre o que você ouvia sobre ser gordo ou magro, você começa a perceber os seus padrões. Seus pais eram gordos? Sua mãe? Seu irmão? Você tinha medo de engordar? Eu morria de medo de engordar. Mas, desde novinha, eu escutava dos meus tios e da minha mãe: come, menina, que depois que você casar, você vai engordar mesmo. Olha sua mãe. Quando ela casou, ela era mais magra do que você. E olha como ela engordou. Eu instalei esse padrão em mim. E depois que eu casei, literalmente eu engordei. Até eu entender que, opa, para. Esse padrão não é meu, esse padrão quem criou foi meus tios. Só que eu não me sentia merecedora de emagrecer. Então, eu tive que começar pela minha mãe. Primeiro, eu emagreci a minha mãe, porque ela também dizia que depois que ela me teve, ela engordou. E, gente, não é de propósito, tá? Porque às vezes a gente fala também e cria aquela imagem de nossa, nossos pais são os piores do mundo. Graças a Deus eu tenho os melhores pais da face da terra. Amo meus pais. Mas tudo que a gente escuta quando criança, a gente cria a nossa percepção. E dentro da minha percepção de criança, eu comecei a não me sentir merecedora de ser magra na vida adulta. E depois que eu comecei a ver a minha mãe emagrecer, eu me animei. A minha mãe eliminou 20 quilos no último ano. E eu 16. E é muito bom hoje ver a gente nesse processo junto e cada dia mais pesos eliminados, cada dia a gente tá com o corpo aí mais legal, a gente faz troca de roupa. Eu fui tirando meu guarda-roupa, fui mandando para ela tirou o dela e foi dando para uma amiga, e a gente tem feito muitas trocas. E isso é muito engrandecedor, mas só aconteceu porque eu e ela entendemos qual era o padrão que estávamos conectados. E quando a gente consegue quebrar esse padrão, a gente consegue realmente ter sucesso no emagrecimento. É fácil? Nem sempre. Sozinha dá para ir? Dá. Eu, Thalita, optei por não caminhar o caminho sozinha. Eu tenho minhas terapeutas, onde eu faço terapia, eu busco ajuda, porque eu acho que eu não preciso sofrer se eu tenho pessoas que podem me ajudar. Eu não sei você. Você já sabe quais são os padrões que você tem dentro da sua mente? Como a sua mente funciona? E cada mente funciona de um jeito, cada pessoa tem uma crença. E é por isso que eu gosto muito do trabalho individualizado, de uma forma em que eu consiga conhecer a pessoa de forma integral. Muitas coisas a gente tem e consegue tratar de forma ampla, mas às vezes a pessoa tem um gatilho pequeno que em uma sessão ele vem à tona.
e a gente percebe o que gera toda aquela dor, o que gera todo aquele engordar, o que gera aquele relacionamento com o alimento. Então eu te convido hoje, se você não se cadastrou, se você não está com o seu e-mail cadastrado no nosso desafio, cadastre-se, porque você vai receber no seu e-mail todo o nosso material com perguntas, com uma atividade gostosa para você fazer de percepção, de autoconhecimento. E assim você vai conseguir fazer as pazes com o seu corpo, como eu fiz com o meu. Até amanhã.